Fala pessoal, vou falar aqui sobre qual a vantagem de você fazer Blasting Cruise ao invés da TPC. Então vamos começar. Partindo do ponto que você decidiu fazer o uso de hormônios, e você quer realmente ir progredindo a longo prazo. Então vamos lá. Quando você começa a fazer o uso de hormônios, independente de qualquer coisa, você acaba gerando a inibição do seu eixo, isso é fato. Por isso que a gente utiliza como base a testosterona. Ainda que você priorize o anabolismo de outros hormônios do ciclo, a testosterona também tem um papel anabólico, bastante até, só que ela é utilizada como base para suprir as funções sexuais. Dessa forma, como você está sem testosterona, você tem que ter ela como base ali para estar suprindo essas funções, também mentais, porque a testosterona tem diversas funções no nosso corpo, não só sexuais, entendeu? Quando você faz um ciclo, você gera inibição. Aí você pensa, quando acabar o ciclo, eu vou fazer uma TPC e tal, e não sei o quê. Primeiro que você não vai conseguir sustentar aquela sinalização que o hormônio estava dando. O hormônio em doses suprafisiológicas, ele sinaliza muito mais para que você mantenha a massa muscular, para que você crie mais tecido muscular. Quando você para de utilizar, você quebra isso. Por isso que muita gente fala, mas se eu continuar fazendo dieta e continuar treinando pesado. Vamos lá. Se você estiver em déficit calórico e você parou de tomar, você consegue não ganhar tanta gordura, porém você vai diminuir de tamanho. E se você manter um superávit para tentar segurar a massa muscular, você vai ganhar mais gordura, Você vai ficar mais inchado e retido para poder sustentar, porque o seu corpo não tem mais aquela sinalização toda para criar tecido. É isso que acontece. E como é que funciona a tal TPC? Basicamente você utilizou, sei lá, somente testosterona. Vamos colocar que você usou só testosterona. Testosterona é um dianabol, Aí você utilizou 3 meses. Aí a partir da última aplicação você vai fazer o seguinte. Você vai ficar, sei lá, uns 45 dias, para começar a TPC. Por quê? Porque você tem que esperar os níveis daquele hormônio caírem muito no seu sangue, Isso varia de meia vida para meia vida, Eu estou colocando aqui como eu faria se estivesse utilizando um enantato somente. E o dianabol tem a meia vida curta, o maior aí vai ser o enantato de testosterona. Então quando você tirar ele, que ele a sair do seu sangue ali, sair não, tá numa dose mínima o suficiente para que você consiga estimular, a sua produção natural novamente. Aí você entra com clomid, com tamox, entendeu? O tamox entra ali como um efeito, na verdade, anti-estrogênico, porque seus níveis de estrogênio vão estar alto e testosterona baixo, que pode acarretar em uma gineco no pós-ciclo, E também porque quando o estrogênio ficar muito alto, ele acaba sinalizando ali que tem testosterona, Então ele não precisa produzir. Agora, quando ele já está baixo, aí o corpo pensa, opa, preciso produzir. É isso. Quem sinaliza, na verdade, é o estrogênio. Então, nesse tempo que você vai ficar, que você vai começar a estimular, leva também mais um tempo para ele voltar aos níveis normais. Então você vai ficar com níveis mais baixos de testosterona. Você vai ficar com a libido mais baixa, com menos disposição, com a recuperação mais lenta e sem aquela sinalização toda que eu expliquei no começo. Você não vai ter aquela gana toda também. Você pode até tentar treinar pesado e essas coisas, mas sua recuperação não é tão rápida. Você pode até tentar comer muito, mas você não tem a sinalização para criar músculos como você tinha antes. Então você vai acabar ganhando mais gordura. Entendeu? Então entende que não tem como escapar muito. E se você pensa em utilizar de novo, qual o sentido de você parar? Você vai ficar a vida toda fazendo ciclo TPC, ciclo TPC, ciclo TPC? Cara, eu já vi que algumas pessoas acabam criando a resistência, por exemplo, ao clomid, Então acaba ficando mais difícil quando você fica fazendo ciclo TPC, fica mais difícil de você ficar religando o seu eixo. Eu acho válido fazer TPC quando você mantém o uso, depois de um bom tempo você diz, caralho, eu quero ter filhos agora. Estou com a minha contagem de espermatozoides baixa. Aí tudo bem, aí você entra com a TPC, para com tudo, para poder voltar à sua produção natural, e você conseguir ali ter filhos. Caso contrário, cara, eu não acho bacana, entendeu? Isso eu falando de pessoas que vivem o estilo de vida e querem continuar progredindo, claro, porque tem exceções, que o ciclo TPC funciona, por exemplo, o cara não é desse meio, o cara é um ator, ele vai se preparar para um filme, sei lá, o Wolverine, por exemplo, o Hugh Jackman, ele se prepara para um determinado período para as gravações, então ele vai fazer um ciclo ali, só que ele não leva esse estilo de vida direto, entendeu? Ele não é um cara que quer levar um estilo de vida de atleta. Então ele vai fazer um ciclo,
né, naquele momento específico para se preparar para as gravações, tal, uma preparação, depois ele para porque ele não quer ficar mantendo isso. Entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia ele mantém uma TRT até por conta da idade, né? Mas outros atores faziam isso, faziam um ciclo, né, e uma TPC, porque ele não leva esse estilo de vida. Agora vamos a quem quer manter o uso, o Blasting Cruise. Por que ele é vantajoso? Você vai fazer um ciclo com doses mais altas e ao invés de parar, o que é que você faz? Você reduz a dose, né? Se você fez um ciclo, sei lá, 500 mg de texto, 400 mg de deca, 30 mg de anabol por dia, aí depois você passou 3 meses fazendo isso. Aí você parou. Só que ao invés de parar e fazer TPC, o que é que você vai fazer? Você espera ali uma semaninha sem tomar nada, depois você volta e fica tomando 1 ml só por semana, que dá 250 mg, 200 mg de texto. Dá para fazer com menos? Dá, só que assim, para você segurar mais aqueles ganhos que você teve, né? É bom que esteja suprafisiológico. Agora, se você não se preocupa tanto, entendeu, nesse quesito, mas não quer sofrer o crash hormonal, né? Você pode fazer realmente uma TRT e manter o uso, sei lá, uma a cada 15 dias, porque você já tem noção de que vai utilizar de novo, entendeu? Então, o ciclo TPC é para quem não pretende utilizar de novo, né? E aceita que não vai segurar os ganhos, a não ser que sejam ganhos de um iniciante. Né? Se o cara é muito iniciante, cara, se ele fizer um ciclo, obviamente ele vai ficar com grande parte dos ganhos, né? Porque aqueles ganhos ele conseguiria natural, ele só acelerou o processo, entendeu? Então é basicamente isso, cara. Por isso que eu defendo muito o Blasting Cruise. E durante o Cruise, que é as doses mais baixas, você consegue melhorar o seu quadro de saúde, entendeu? Colesterol, hematócrito, mas ainda assim, né, por estar em doses suprafisiológicas, você ainda está se expondo ao risco. Isso é fato, entendeu? Eu não posso mentir. Entendeu? Doses suprafisiológicas aumentam as chances de problemas cardíacos. Isso é fato. Mas se você escolher esse estilo de vida, você tem que estar ciente disso. Entendeu? E a única forma de você progredir de verdade é essa, é manter o uso, fazendo blast em cruise. Posso fazer só cruise e continuar evoluindo? Também vai continuar evoluindo. Ainda que de forma mais lenta, né, você consegue evoluir sim em cruise. Entendeu? Eu conheço pessoas que fazem o uso já por anos de 1 ml só de testosterona por semana. Entendeu? Principalmente são pessoas que começaram mais tarde, com 30 anos e tal, aí não sentem aquela gana, né, que o adolescente tem de ficar tomando, não, vou fazer agora um blast 3 vezes no ano. Entendeu? Não, o cara não tem essa gana. Ele quer ficar só tomando um mlzinho e pronto, cara. É isso. Entendeu? Então essa aqui é a minha explicação, minha breve explicação do porquê que eu acho bacana fazer Blasting Cruise ao invés de um ciclo TPC. É nóis, tamo junto.